Bom dia a todos. Então, hoje, dia 27 de outubro de 2021, estamos reunidos aqui para mais um Urologia Sem Fronteiras, essa reunião especial da disciplina de Urologia da Unicamp. Antes de nós iniciarmos, eu acho que cumpre a mim aqui fazer uma divulgação pública. Nós tivemos aí na semana passada um concurso de livre docência em urologia. Gostaria de parabenizar aí os 3 membros aqui da equipe da urologia, o professor Fernandes Denardi, o professor Wagner Matheus, professor Leonardo Reis, pelo título que obtiveram, um curso muito profícuo, e espero que isso dê ânimo a eles para continuarem cada vez colaborando mais aqui na disciplina de urologia. Parabéns aos 3. Eu vou iniciar a minha apresentação compartilhando a tela e fazendo uma breve introdução sobre a reunião de hoje, onde nós vamos tratar de bexiga hiperativa, com foco aí nas alterações cognitivas, doenças que causam possíveis alterações cognitivas e como se faria o manejo da bexiga hiperativa nessas situações. Eu já de antemão agradeço o Dr. Ítalo Carman Aventurato, que é doutorando em Neurologia Cognitiva e Comportamental da Unicamp, pela honra da presença e que vai nos brindar aí com conhecimentos, com a visão neurológica aí dessa situação. E eu também agradeço aí o apoio institucional do Laboratório Astellas Pharma Brasil, que suportou aí esta reunião em particular. Bem, apenas um pequeno preâmbulo. Essas alterações, essas disfunções miccionais no idoso, elas não têm grande potencial de alterar a expectativa de vida, mas, por outro lado, estão associadas à depressão, privação do sono, constrangimento, fadiga, tem um forte efeito na autoimagem das pacientes, né? Eu uso como exemplo aqui da relevância do tema o estudo Brasil-LUTS, que foi realizado por colegas aqui brasileiros, publicado no Neurology em 2018, onde vocês vejam aí a elevada incidência de sintomas do trato urinário inferior em mulheres e homens durante o envelhecimento, onde existem as comorbidades aí com alterações cognitivas, chegando, portanto, aí em homens a 78,3%, em mulheres, algum sintoma até em 97,7%, virtualmente todas as mulheres aí na terceira idade, né? E aí a gente fica se perguntando o que faz com que essas pessoas de mais idade demorem para procurar, às vezes, ajuda e buscar tratamento. E aqui existe alguns insights que nós poderíamos tirar, de um lado as barreiras e de outro lado as oportunidades. Então, existe uma tendência do idoso se adaptar, aceitar aquela incontinência urinária, aquela sua deficiência como algo normal. Existe ainda uma crença sobre baixas possibilidades de cura, e do outro lado, do lado das oportunidades, é fundamental que haja uma influência do meio, né? Hoje em dia nós temos as redes sociais e um bom acesso aí aos profissionais de saúde para que eles busquem a ajuda. Nós devemos aí sempre considerar essas disfunções miccionais como parte de uma grande síndrome geriátrica, onde nós temos aí as comorbidades, o tratamento dessas comorbidades, as alterações anatômicas e funcionais do idoso e as alterações cognitivas, todas elas participando aí da disfunção miccional que esses pacientes apresentam e, portanto, nós devemos sempre olhar o paciente como um todo na nossa abordagem terapêutica. Bem, então, para nós entendermos e buscarmos alternativas de tratamento, nós vamos iniciar, então, já com a apresentação do Dr. Ítalo sobre sintomas urinários em doenças neurodegenerativas. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. E o Ivan transfere. Bom dia, doutor. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, em meu nome e em nome do professor Baltazar, né, que é meu orientador, né, para a gente falar um pouquinho aí desse assunto que muitas vezes acaba passando batido até para a gente, né,
dentro de toda a complexidade aí das doenças neurodegenerativas. Muito obrigado, professor Cássio. Bom, vamos começar. Pode passar para o primeiro slide, por gentileza. Contextualizando o problema, né? A primeira coisa que eu queria colocar é que, assim, a demência e as doenças neurodegenerativas são um problema que está aí para ficar e que só tende a piorar, né? 24,2 bilhões de pessoas com demência em 2001 e a previsão de que isso dobre a cada 20 anos. Então, 80 milhões de casos em 2040, e isso é um problema no Brasil inteiro e no Brasil em particular, porque a gente vive um processo de envelhecimento da nossa população, né, que cada vez está maior, que cada vez é mais idosa e cada vez precisa de mais cuidado, né? Os dados gerais na população idosa são escassos, mas em populações que vivem em instituições de longa permanência, casas de repouso, asilos, atinge 84,2% dos idosos, né? Isso impacta de forma importante na qualidade de vida do paciente e também do cuidador. Tá? Nossa, está tendo um eco? Será que... Professor Ossano, por favor, coloque o microfone. Ok. E a causa das complicações, tanto da incontinência, dos sintomas de trato urinário, quanto da piora da qualidade de vida é multifatorial, né? Como a gente vai ver, você tem fatores neurodegenerativos, fatores que são relacionados a neurodegenerativos diretos no sistema miccional, fatores cognitivos que limitam a capacidade do paciente de responder ao reflexo miccional, e você tem a limitação motora, por exemplo, nos pacientes com Parkinson, que faz com que mesmo facilite que uma urgência acabe virando uma urgência-incontinência, por exemplo, né? Próximo slide, por favor. Aqui é um breve resumo sobre o reflexo miccional no sistema nervoso central e o que controla ele, né? Evidentemente, eu não vou entrar nos detalhes aqui de cada núcleo, mas olhando essa imagem, a gente consegue ver esses 3 circuitos e entender um pouquinho como é que isso funciona. O primeiro circuito é o circuito responsável direto pelo reflexo miccional. Então, né, a área cinzenta, a substância cinzenta periaquedutal e o núcleo miccional contínuo, o centro miccional contínuo, que fazem com que, de fato, você tenha a percepção, o enchimento da bexiga e a micção. Mas isso é controlado por outros 2 circuitos. Primeiramente, esse circuito 2, que é um circuito límbico. Límbico, né, na neurologia, muito relacionado à questão das emoções, a resposta de luta ou fuga. Então, se, né, o homem ancestral tivesse ali numa situação de luta ou fuga, ele não podia urinar, e esse sistema inibe o reflexo miccional. E acima dele, né, o sistema cortical superior das ações voluntárias, né, que se comunica com o sistema límbico, né, no sentido, o sistema límbico ele traz a emoção, a regulação das emoções causadas pelo desejo de urinar, né, e ele é capaz de inibir os outros 2 circuitos, né, e principalmente o reflexo miccional, sobretudo em situações sociais. Então, socialmente é um momento que você não pode, né, evidentemente, o ser humano desenvolveu a sociedade, não pode estar fazendo a micção naquele momento, ele vai inibir o reflexo miccional. E é muito importante porque boa parte das doenças neurodegenerativas vão afetar esses 3 sistemas, ou predominantemente um sistema sobre o outro, né? À esquerda ali só uma ilustração de um exame de ressonância magnética funcional mostrando a ativação dessas áreas durante a micção, certo? Próximo slide. Vamos começar falando um pouquinho da doença de Parkinson, que é a doença neurodegenerativa cujo esses sintomas chamam mais atenção, né? Isso é uma revisão com um compilado de vários estudos estudando a prevalência dos sintomas, né, usando questionários validados, não validados, tem uma série de questões metodológicas aí, mas é importante para a gente olhar que frequência e urgência, né, polaciúria e urgência, por volta de 30% aí dos pacientes para mais, né, 30% a 40% dos pacientes apresentam esse tipo de sintoma, inclusive, né, no paciente sem tratamento no início de doença, que esse estudo de Uchiyama
et al., de 2011, mostrou uma prevalência de 46% e 36%, que já é alta, mesmo no início da doença, né? Mas cabe chamar a atenção que sintomas de esvaziamento incompleto, intermitência, ou seja, sintomas que têm a ver com a inibição do reflexo miccional, também são presentes nessa população ali, numa prevalência aí de por volta de 10% a 20%, certo? E a gente vai entender por quê. Pode passar para o próximo, por gentileza. Esse aqui é um esquema dos núcleos do sistema nervoso central envolvidos na doença de Parkinson e principalmente na questão dos sintomas urinários. No meio da figura, vocês podem ver o sistema, né, córtico subcortical, que na graduação eles acabam apresentando um pouco para a gente, que é responsável pelos sistemas motores de Parkinson. À esquerda tem um resumo daquele esquema que a gente viu no outro slide. Tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, essa setinha vermelha saindo do GPI, o globo pálido interno, tá? Indo para essa série de núcleos e agindo sobre o reflexo miccional. O globo pálido interno age de uma forma inibitória sobre o reflexo miccional, tá? E, por conta disso, ele pode agir para a retenção urinária, tá? Quando ele tem uma falha, como acontece no Parkinson, ou uma flutuação, isso pode se refletir tanto num sintoma quanto no outro. Isso também acontece porque você tem no Parkinson a degeneração dos neurônios desse núcleo chamado VTA, que é a área tegmental ventral do mesencéfalo. Ele possui neurônios dopaminérgicos que vão agir tanto ativando quanto inibindo o hipotálamo para a ação sobre o reflexo miccional. Por isso, na doença de Parkinson, você pode ter sintomas tanto de incontinência, urge-incontinência, quanto sintomas de retenção. E é uma fisiopatologia bastante complexa. Vamos para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho mais disso do ponto de vista clínico, né? Então, é uma patologia, tanto doença de Parkinson, né? Hoje em dia a gente sabe que ela começa no sistema nervoso periférico, ali nos gânglios simpáticos e parasimpáticos, tá? do complexo intestinal. E, pasmem, né? Um estudo foi feito com pacientes que iam fazer uma ressecção, uma exenteração pélvica, e mostrou a alfa-sinucleína, que é a proteína que se acumula no Parkinson, no plexo vesical de 20% desses pacientes, embora eles não tivessem nenhum sintoma de doença de Parkinson. Então, a neurodegeneração acontece no sistema nervoso periférico, e isso se junta à neurodegeneração central para gerar esse tipo de sintoma, tá? Os sintomas podem estar presentes antes ou até junto ao início da doença, né? A presença de incontinência, urge-incontinência, junto com sintomas motores, que limitam a capacidade desse paciente andar até o banheiro, né, de seguir uma norma social, piora a qualidade de vida, piora a sensação de culpa, etc., dos pacientes. Na doença de Parkinson, chama a atenção que a terapia da doença de Parkinson, a terapia dopaminérgica, principalmente com a Prolopa, a Levodopa, entre outras medicações, ela ajuda e melhora a capacidade, esses sintomas. E o tratamento cirúrgico, que é a estimulação cerebral profunda, ou DBS, em alguns casos, ela pode ser capaz de melhorar também os sintomas urinários, embora essa relação seja um pouco mais controversa do que a relação com a terapia dopaminérgica. Aqui à direita tem desse artigo de 2015, um esquema do tratamento para chamar a atenção que a gente tanto tem que usar, né, tem as medidas farmacológicas, né, para urgência, para frequência, né, mas tem que ficar de olho também para piora da fraca contratilidade do detrusor, né, e talvez a necessidade, às vezes, de cateterização, enfim, outras abordagens por conta dessa dualidade da patologia, que ela causa tanto a urge-incontinência quanto a retenção, né. Próximo slide. Vamos agora falar de algumas outras doenças na qual esses sintomas são mais importantes, né. A demência por corpúsculos de Levy, que é uma doença prima do Parkinson, por assim dizer, o Parkinson que acomete primeiro o córtex, depois as estruturas subcorticais, né? Não é todo autor que considera isso, mas é uma doença no espectro da doença de Parkinson.
né? A gente ouve falar pouco, mas apesar disso, ela é responsável por 10% dos casos de demência. Ela é pouco pensada porque ela acaba sendo pouco estudada pelas pessoas que estão ali no front, né? A incontinência é tão importante nessa doença que ela é um critério de suporte no diagnóstico, ou de incontinência. Ela acontece geralmente de forma precoce na doença, né? Ela está presente como urgência em 93% dos pacientes, surge incontinência em 53% dos pacientes. Então, assim, muito frequente, mais frequente que na doença de Parkinson e mais frequente que na doença de Alzheimer, que a gente vai ver depois, né? Além da neurodegeneração das estruturas subcorticais, é muito importante nessa doença os fatores centrais, corticais, para a determinação da incontinência. Então, a desatenção para a percepção, né, da necessidade de urinar, né, e a desatenção aí para o meio ambiente. É muito comum nessa doença episódios de flutuação de nível de consciência que contribuem para o fenômeno da incontinência na demência por corpúsculos de Levy, né? Próximo slide. Vamos falar outra doença na qual é muito importante, né? Eu estou fazendo alguns highlights aí, né? Não dá para falar de todas as doenças neurodegenerativas, né? A atrofia de múltiplos sistemas. A atrofia de múltiplos sistemas também é uma doença próxima ao Parkinson, é uma doença por acúmulo de alfa-sinucleína, né, mas que apresenta sintomas, sobretudo, dos autonômicos, tá? Tem duas formas principais, os sintomas autonômicos com parkinsonismo e sintomas autonômicos com sintomas cerebelares. São dois subtipos da doença, mas não vem ao caso agora destrinchar isso. O importante é que os sintomas urinários eles podem preceder até em anos as manifestações. Tem casos na literatura de pacientes que chegaram a ser submetidos a cirurgias urológicas sem resultado, mas porque o diagnóstico final acabou sendo a atrofia de múltiplos sistemas, né? Então, nesses pacientes, urgência muito importante, por volta de 60%, polaciúria, né, por volta de 40%, incontinência, e nessa doença a fisiopatologia é extremamente complexa, né, sendo que você tem daí até mais de 50% de pacientes com um resíduo pós-miccional importante por conta dessa fisiopatologia complexa. Os pacientes têm um colo vesical aberto, né, pela denervação simpática, os núcleos de Onuf, responsável pelo esfíncter estriado, né, da bexiga, ele é precocemente acometido com neurodegeneração, e então você acaba tendo esse fenômeno de dissinergia detrusor-esfíncter. Né? O esfíncter ele contrai quando você tem a contração do detrusor e você não consegue ter uma micção adequada. Né? Você acaba tendo tanto incontinência quanto uma retenção bastante importante. Né? E a presença dos sintomas urinários, dos glúteos, nesses pacientes, ela representa a pior sobrevida nessa doença. Tá? E isso em outras situações que a gente vai ver, até por conta da questão da higiene, a incapacidade desse paciente referir outros sintomas que aumentam o risco de infecção urinária e morte. Tá? O tratamento é bastante difícil justamente por esses mecanismos fisiopatológicos que são opostos. Né? Pacientes têm infecções urinárias com frequência, muitas vezes vão precisar de sonda vesical de demora ou até uma cistotomia suprapúbica. Na doença de Alzheimer, né, o papo vira outro, né? Porque não é tanto a neurodegeneração direta das estruturas responsáveis pelo reflexo urinário e pela coordenação aí e pelos outros fatores aí envolvidos no sistema nervoso periférico ou no sistema nervoso central mais subcortical. Né? Os fatores principais são fatores corticais. Então, os sintomas cognitivos. O paciente tem uma percepção diminuída da necessidade de ir ao banheiro. Ele não consegue manter a atenção para fazer tomar as ações necessárias para ir no banheiro ou para estar próximo ao banheiro quando necessário, né? A prevalência não é tão grande aí nesse estudo de 2008, mostrou 12% de incontinência, 19% de urgência. Mas, quando presente, ela é um fator de risco maior para ser dependente, né? Perder a independência para as atividades de vida diária e admissão numa instituição de longa permanência. As medidas não farmacológicas são limitadas, porque esses pacientes têm dificuldade de aprender novas coisas, né? E o tratamento medicamentoso, como a gente vai ver mais para frente, pode agravar os sintomas cognitivos. Vamos para o próximo slide para falar um pouquinho disso. Antes disso, tá?
lembrar um fator importante, que pessoas que têm doença subcortical importante, doença microvascular na neurologia, tá? A doença, né, a demência vascular ou demência mista com Alzheimer, com vascular, eles aumentam muito a frequência de hiperatividade detrusora e de urge-incontinência, tá? Esse estudo comparou idosos com demência, com ou sem essas lesões subcorticais que vocês veem aqui à esquerda, né, na imagem em flare, na direita na tomografia, né, e mostrou 82 versus 9%, né? Esse é um fator bastante importante nesses pacientes. Pode passar para o próximo. O tratamento não farmacológico, né? Lembrar que eles dependem da capacidade do paciente aprender novos comportamentos, e isso é muito limitado no paciente com doença neurodegenerativa, tá? Mesmo em pacientes com Parkinson, tá? O aprendizado por reforço, ele é prejudicado, justamente porque o sistema de reforço, de aprendizado por reforço, no Parkinson, ele é cometido de forma precoce. Enquanto no Alzheimer, o problema é o aprendizado, né, semântico e episódico mesmo, né? O aprendizado explícito, declarativo, né? Uma das estratégias, que é uma estratégia validada para a população idosa, é a micção solicitada, ou prompted voiding, né? Foi a melhor tradução que eu acabei achando aqui, que é uma micção programada com reforço. A cada 1 hora, 1h30 mais ou menos, o paciente, né, é perguntado se ele quer ir ao banheiro, e se ele for ao banheiro, ele é reforçado com alguma coisa positiva. Isso pode ser uma comida, pode ser alguma coisa que ele goste, na TV, alguma coisa assim. O problema disso é que isso demanda bastante do cuidador, né? E mesmo em casas de repouso, nem sempre você tem um cuidador com essa presença tão grande, né? Teve um estudo que mostrou que os momentos de cuidado numa instituição de longa permanência muitas vezes são de 2 vezes por dia, né? O que é muito baixo. E o resultado é variável, mas existem estudos que mostram que se você tentar por 3 dias e tiver benefício durante 3 dias, você consegue manter isso por mais tempo, tá? Além disso, você tem a micção programada, que é simplesmente pedir para a pessoa ir ao banheiro, perguntar para a pessoa se ela quer ir ao banheiro a cada 1 hora, 1h30, né? Que também tem resultados variáveis. O treinamento de musculatura pélvica, né? Apesar dele demandar cognitivamente do paciente, pacientes selecionados que não têm ainda uma demência propriamente instalada, mas têm um declínio cognitivo subjetivo, né, ou um declínio cognitivo leve, podem ter benefício no treinamento da musculatura pélvica, tá? Embora né, boa parte das pessoas acabe descartando para esses pacientes, tem pacientes selecionados que podem ter benefício. O retreinamento vesical e o treinamento funcional são estratégias aí cognitivas comportamentais para esses pacientes, mas elas acabam ficando bastante limitadas justamente pelo que a gente falou. Não tem tanto papel. Tratamento farmacológico, né? A primeira coisa, fazer uma revisão das medicações dos pacientes. Esses pacientes são pacientes que têm polifarmácia, e dentro da polifarmácia, eles muitas vezes vão ter medicações que aumentam o risco dele ter essa incontinência ou incontinência, né? Os anticolinesterásicos, que são medicações que a gente usa para tratar a doença de Alzheimer e outras demências, eles podem precipitar os sintomas urinários. Numa média de 7% dos pacientes iniciam sintomas urinários após a introdução dessas medicações, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Os antimuscarínicos, né? As medicações acabam sendo mais de primeira escolha no tratamento da urge-incontinência, né? Tem uma literatura escassa e heterogênea nessa população, e o risco, a preocupação de que possam ter um impacto cognitivo, né? Nesse sentido, é importante lembrar que, assim, aqueles que são mais lipofílicos acessam mais o sistema nervoso central e causam mais sintomas cognitivos. A oxibutinina, por ser a mais lipofílica do grupo, é a que acaba tendo mais estudos, por ser mais antiga, mas também acaba causando mais alterações cognitivas. Então, é preferível usar outros, solifenacina, tolterodina, nesses pacientes, né? Apesar disso, a piora cognitiva ou a indução de delírio, ela é variável, tá? Tem pacientes que apresentam de forma evidente, do sentido, você entra com a medicação, tem piora, você tira a medicação, melhora. Mas tem pacientes que nem sentem a diferença. Teve esse estudo que viu que, né, nessa escala cognitiva, o MDS-CPS,
houve uma queda mais importante do ponto de vista cognitivo em pacientes que faziam uso dessa medicação, né? Por isso a gente tem que monitorizar a cognição do paciente de perto, né? E fazer uma identificação precoce de sintomas cognitivos e a retirada, né? Nesse sentido, vale mais a pena a gente usar os beta-3 agonistas, a mirabegrona, tá? O papel do receptor beta-3 no sistema nervoso central é desconhecido, não é muito bem conhecido e não tem muitos estudos com a mirabegrona, mas ao que a informação que a gente tem até agora indica, ele é menos causador de alterações cognitivas. E é importante lembrar nas doenças neurodegenerativas, por elas terem muita hipotensão postural, principalmente Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e Lewy, tá? Que os alfa-1 antagonistas, né, eles têm aumentam o risco de hipotensão postural. Isso tem que ser observado, porque hipotensão postural aumenta o risco de morte. Tá? Próximo slide, o último slide. Tá? Sintomas urinários são prevalentes, têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, né, em especial na doença de Parkinson, né, aumentam o risco, diminuem a sobrevida desses pacientes, inclusive. A fisiopatologia é complexa, resulta em situações de difícil manejo. O tratamento não medicamentoso é limitado por conta da capacidade desses pacientes aprender a ser limitada, e a gente tem que ficar de olho na cognição desses pacientes no tratamento medicamentoso, né? Tanto na precipitação dos sintomas com a medicação para demência, quanto na piora da demência com a medicação para urtoincontinência. Esse é o fim. O próximo slide é só uma homenagem ao Terry Pratchett, que é um escritor inglês que faleceu de Alzheimer, né? E lembra aí que no Alzheimer não é como se tivesse algo te invadindo, é a perda de si mesmo, né? Não existe batalha, porque a doença rouba você de você mesmo. Mas apesar dessa tragédia, a gente pode trabalhar para trazer mais qualidade de vida e um final de vida digno para esses pacientes. Muito obrigado. Desculpa se eu me excedi no tempo. Obrigado, então, doutor Ítalo. Nós vamos dar sequência, então, aqui com a discussão de casos, que é o que nos importa, a parte central aqui da reunião. O doutor Ivan vai começar a apresentar, então, o primeiro caso. Perfeito, Lu. Obrigado. Obrigado, Ítalo, pela participação. Meu nome é Ivan Selegato, sou o R5 da nossa especialidade. O nosso primeiro caso é a paciente de 72 anos, sexo feminino, vem com uma queixa de uma perda urinária há 10 anos. Essa paciente tem um antecedente pessoal de ser uma G4, hipertensa, com AVCs prévios, já em 2011 e 2012, portadora de demência vascular e também doença de Alzheimer, HIV positivo, com uma carga viral indetectável e também com diagnóstico de glaucoma. Essa paciente já fazia uso de losartana, 50 mg, hidroclorotiazida, atorvastatina, AS e também a Tarv. Utilizava oxibutinina 5 mg, venlafaxina e donepezila. Ela vem no nosso ambulatório com uma queixa de uma perda urinária logo após esse primeiro AVC em 2011, com piora nesses últimos anos, sendo necessário, então, o uso de fraldas diariamente. Ela caracteriza esse quadro predominantemente como uma incontinência urinária de urgência e, eventualmente, com perda aos esforços. Negava sintomas de esvaziamento e, como eu disse, ela começou o tratamento com oxibutinina de 8 em 8 horas, mas atualmente refere praticamente nenhuma resposta. Referia também algumas infecções urinárias frequentes e que eram tratadas quando necessário. Na primeira consulta, então, foi realizado o ICQ-OAB, no qual a paciente teve 16 pontos, de 16 o total, ou seja, a pontuação máxima. No exame físico, apresentava uma vagina atrófica, sem prolapso, sem alterações à ectoscopia, de lesões, ausência de perda urinária tosse e valsalva, com uma uretra móvel. Em resumo, é uma paciente de 72 anos, com incontinência urinária constante ao longo do dia, com necessidade de uso de fraldas, já com antecedente de hipertensão, 2 AVCs prévios, demência vascular e doença de Alzheimer, HIV positivo e glaucoma, e atualmente com uma polifarmácia em uso de inúmeras medicações.
Bom, então vamos começar a discutir um caso bem do dia a dia. Eu gostaria de perguntar para o Leonardo, professor Leonardo Reis, como ele encaminharia a investigação. Leonardo? Leonardo não está mais na reunião? Bem, então, antes do Lucas se pronunciar, eu gostaria de perguntar ao Juliano. Juliano, esse é um caso bem do dia a dia de consultório, paciente com várias situações aí juntas. Eu gostaria de ver como você se comportaria aí na conduta inicial desse caso. Juliano? Está me ouvindo agora? Sim. Está me ouvindo? Diga. A gente pode se valer de duas ferramentas para avaliar a função miccional dessa paciente, né? As ferramentas menos invasivas, onde a gente recorreria ao ultrassom, fluxo livre no diário miccional, ou se a gente quiser ser mais invasivo, a gente partiria direto para a avaliação aerodinâmica. Considerando os detalhes do caso e entendo que há uma certa pressa em resolver o quadro, eu iria direto para a aerodinâmica. Tá, ok. Lucas, você tem uma consideração? Sim, professor, bom dia. Concordo plenamente com o Juliano. Guideline último da EAU, falando sobre LUTS, recomenda mesmo... Um pouco baixo o som, Lucas. Avaliação de resíduo pós-miccional no ultrassom, uma informação importante. E eu faria a urodinâmica porque ela tem indicação aí pela doença neurológica e pela má resposta ao tratamento inicial. São duas indicações. Seu som está muito ruim, viu, Lucas? Professor Carlos, esse paciente, o senhor acha que a urodinâmica é a primeira conduta a ser tomada? Não, ela já teve uma conduta, inclusive um pouco estranha, né? Porque ela tem glaucoma e foi dado antimuscarínico. Nem foi pesquisado se é glaucoma em ângulo fechado ou aberto. E me deixa mais ainda estupefeito, para ser um pouco mais contundente, ela respondeu o questionário de qualidade de vida, o ICIQ. É difícil, se ela tem Alzheimer, é muito difícil se avaliar essa qualidade de vida. Mas, seguramente, com toda essa medicação e esse tempo de tratamento que ela vem acompanhando, a urodinâmica vai ajudar. Às vezes, além da parte de fase de enchimento, tem alteração na fase de esvaziamento. Lógico, é muito importante o diário miccional, mas muitas vezes essa paciente sozinha não consegue preencher um diário miccional, tem que ser um cuidador junto. Então, são casos muito difíceis de você avaliar e é complexo. Como o Ítalo já falou, é um conjunto de ações que você tem que tomar frente, e muitas vezes é importante você ser um pouco mais agressivo para saber onde você está indo. Mas o senhor suspenderia a oxibutinina de início. Sem dúvida, né? Já nem daria, né? Sim. Esse glaucoma, Ivan, você tem informação se ele é de ângulo aberto ou fechado? Sim, senhor, professor, é de ângulo aberto. Tinha, inclusive, uma avaliação da oftalmologia relatando isso. De qualquer forma, talvez a oxibutinina aí não seja a primeira droga, e essa paciente fez urodinâmica na sequência, então, Ivan... Sim, então, de conduta inicial, nós solicitamos alguns exames, desde função renal até ultrassom de rins e vias urinárias, solicitamos também um diário miccional e uma avaliação urodinâmica. Foi orientada com relação a algumas medidas comportamentais e foi suspensa essa oxibutinina. Certo. No nosso esse é o nosso exemplo aqui de um diário miccional. Como o Dr. D'Ancona realmente disse, a paciente ainda tinha um nível cognitivo que conseguia ter uma resposta, um contato com o médico, né? Inclusive, na hora de responder, ela teve dificuldade, mas esse foi o resumo que nós conseguimos tirar dali. Ela tinha um volume ingerido médio de 1.600 ml, aproximadamente 26 micções ao dia, quase todas associadas à perda, e utilizava 4 fraldas ao dia. Exames de função renal todos dentro da normalidade. Ela tinha apenas uma urocultura positiva para E. coli, multissensível. E no ultrassom de rins e vias urinárias, essa paciente, rins com contornos regulares, ecogenicidade normal, sem redução de parênquima, mas a bexiga teve uma dificuldade na hora da avaliação, visto que ela não conseguia reter essa urina. O volume estimado médio foi de 47 ml, justamente porque ela sempre perdia durante o procedimento e na hora que o médico realizava o exame. Essa é a urodinâmica. Então, aqui apresentando na cistometria
uma contração detrusora na fase de enchimento, sintomática, em aproximadamente 200 ml. Diferentemente do que até no exame do ultrassom, que a paciente perdia logo aos poucos movimentos, aqui ela conseguiu chegar a uma infusão de 200 ml e na hora que chegou nesse volume, ela acabou apresentando essa contração sintomática e com grandes perdas. Foi novamente retomada a infusão de novos 200 ml e quando adquiriu esse mesmo volume, ela apresentou uma nova contração de aproximadamente seus 27, de amplitude de 27 centímetros de água, e ela teve uma nova perda. Não foi realizado, então, o estudo fluxo-pressão por conta disso. Ok. Juliana, a bexiga dela, então, cicla a cada 200 ml, com esvaziamento completo, e pelo número de fraldas ali, que é a informação objetiva, que eu acho que é a informação mais fiel do diário, ela deve perder muita urina mesmo. E aí, numa situação como essa, o que você faria? Além de... Para pimentar um pouco a situação. Além do tratamento de orientações, né? O primeiro pilar do tratamento da hiperatividade detrusora, em relação ao tratamento medicamentoso, eu recorreria ao uso da mirabegrona. Acho que é a droga que está mais indicada pela idade, pelas comorbidades. E o alvo principal do tratamento aqui, conforme o exame de urodinâmica mostrou, é o armazenamento. Então, essa seria a minha escolha. Sim. A par da mirabegrona não ter o menor efeito de impacto aí sobre os quadros demenciais, né? O que se verifica também aí, isso é uma informação que já foi bem publicada na literatura, é que nesses pacientes na terceira idade, existe um declínio relativo da importância das vias colinérgicas, também adrenérgicas, mas principalmente colinérgicas, na inervação vesical, com a bexiga se tornando menos dependente da inervação colinérgica, né? Existe uma menor responsividade dos receptores aí, M3, M2 da bexiga, e isso daí compromete também a ação local ali dos antimuscarínicos, né? Em detrimento das vias purinérgicas que se tornam mais atuantes na bexiga na terceira idade. Mas essa paciente, Ivan, ela chegou a tomar a mirabegrona ou o caso está assim? Porque havia uma limitação econômica à compra da mirabegrona, se não me engano, nesse caso do ambulatório. Eu vi esse caso. Sim, exato. Essa paciente, então, foi prescrito a mirabegrona de 50 miligramas uma vez ao dia e solicitado que ela retornasse em 30 dias com um novo diário miccional. E esse caso parou aí. O caso está aqui, né? Bom, vamos fazer algumas suposições. Essa paciente vai voltar, então, conosco ainda. Eu gostaria de perguntar para o senhor Carlos, o senhor espera uma resposta brilhante à mirabegrona nesse caso? O senhor já passou a mirabegrona pensando em escalar esse tratamento? E como o senhor escalaria no caso dela não responder completamente a mirabegrona? São casos difíceis, né? Boa, Cássio, uma pergunta bem fácil. O que chama atenção é a urodinâmica. Essa bexiga está ciclando. Ela enche e vazia, independente do sistema nervoso central, eu acho, que é como fosse a criança, seria uma micção reflexa praticamente. Assim, por esse estudo dinâmico, a chance dela não funcionar com a mirabegrona é grande. O que fazer depois? Aí é realmente uma dificuldade, porque você vai fazer a toxina botulínica, ela tem grande chance de entrar em retenção urinária e ela não vai ter condições de fazer cateterismo intermitente. Então, são casos difíceis. E torcer para que funcione a mirabegrona, porque senão começa a complicar. Eu acho que aí a gente busca um resultado subótimo sempre, né, professor? Agora, eu gostaria de perguntar para o doutor Ítalo uma questão. Ela usa essas drogas de ação no sistema nervoso central. Em urologia, por vezes, se utiliza a duloxetina como uma droga ali que tem um efeito no colo vesical, em receptores alfa do colo vesical, e ali um efeito secundário, onde nós aumentaríamos um pouco o tônus dessa região, né? Ela é usada em alguns casos de insuficiência uteriana leve como uma indicação off-label. Numa paciente nesse contexto,
com as drogas que ela está utilizando, o senhor consideraria usar esse tipo de remédio? A duloxetina é uma medicação que é completamente possível para essa paciente, sobretudo se ela tiver sintomas, né? Na neurologia, a gente usa muito para sintomas álgicos, né? E em termos antidepressivos, é um antidepressivo com efeito, mas não se espera uma resposta maravilhosa. Uma outra coisa que eu acho interessante dessa paciente, de revisar as medicações dela, é repensar esses antihipertensivos dela, né? Porque se ela tem um sintoma urinário importante, essa hidroclorotiazida poderia, às vezes, ser substituída por uma outra classe, né? Que poderia melhorar a qualidade de vida dela. Mas a duloxetina é uma possibilidade, né? Eu acho que não existiria nenhuma contraindicação neurológica. Agora, o uso por exemplo, de antidepressivos tricíclicos aí fica bem fora pela complicação cognitiva mesmo do antidepressivo tricíclico. Ótimo, porque a imipramina também, né, é utilizada de forma off-label, às vezes, em neurologia, então é bom essa referência que o senhor fez. Bom, o caso ele está nessa situação, ela vai voltar ela está fazendo esse teste terapêutico com a mirabegrona, a filha acompanha nas consultas e vamos ver que caminho vai ter o caso. Cássio, uma outra coisa. Talvez temos que lembrar, sobre a estimulação neurotibial, que é não invasivo e é transcutâneo e pode ter alguma ação. Sim, muito bem lembrado. Como aditivo aí a mirabegrona, né, no caso aí, né? Muito bem lembrado, professor. Essa alternativa ainda não foi proposta a ela, né, Ivan? Não, professor, ainda não. Essa paciente foi isso. Ela está no momento. Nós vamos ter o resultado do teste com a mirabegrona, com o diário miccional e nós vamos dar andamento no caso. Ótimo. Muito bem, vamos discutir um segundo caso, então, para nós vermos a opinião de vocês. Então, a paciente VLRD, sexo feminino, 67 anos, com uma queixa de que ela urina excessivamente há 20 anos. É uma paciente que refere uma queixa de sintomas de armazenamento, com urgência miccional ao longo de todo o dia, com eventuais perdas. Ela refere uma frequência média de 20 micções ao dia, além de uma noxtúria de 4 vezes ao dia. Nega incontinência urinária aos esforços e também sintomas de esvaziamento. O paciente nega perdas durante o sono ou ela consegue se levantar para urinar, nega abalamentos vaginais, nega infecções do trato urinário e de antecedente, bastante importante, ela é uma paciente que tem um diagnóstico recente de Parkinson há mais ou menos 2 anos, está utilizando Prolopa e em 2015 e 2016 ela foi submetida a uma quimioterapia e radioterapia neoadjuvante e, na sequência, foi submetida a uma amputação abdômeno-perineal de reto com uma colostomia terminal definitiva. Também foi aplicado o score RCQ-OAB, no qual ela totalizou 12 de 16 pontos. No exame físico, o paciente apresentava um abdômen flácido com a colostomia terminal, ausência de alterações à ectoscopia vaginal, apenas uma vagina atrófica e também estreita, provavelmente por conta desse procedimento, ausência de prolapsos e não apresentava perdas à manobra de Valsalva e à tosse. Apresentava uma uretra móvel, sem retrações locais. Em resumo, é uma paciente de 67 anos, com Parkinson em uso de Prolopa, já com antecedente de quimio neoadjuvante, com amputação abdômeno-perineal e atualmente com uma queixa de uma incontinência urinária de urgência, no exame fixo somente com uma atrofia vaginal. Muito bem, caso difícil também, eu gostaria de ouvir os residentes. Marina, por onde você começaria nessa paciente aí? Uma paciente com Parkinson e com esse antecedente de cirurgia pélvica e radioterapia. Bom dia, professor, bom dia a todos. Casinho difícil esse, parece da reunião da funcional da feminina da semana passada. Bom, eu acho que começaria tentando fazer um diário miccional com a ajuda de um cuidador, mas acho que Parkinson é um pouco mais fácil de fazer o diário do que o Alzheimer. E se não fosse possível, eu pediria uma urodinâmica para entender melhor essa bexiga. Acho que não tem como escapar da urodinâmica aí. Juliano, você tem algum comentário adicional ou não?
Eu acho que é completamente desnecessário recorrer a qualquer manobra não minimamente invasiva para avaliar a função urinária. Acho que a gente tem que ser invasivo nesse caso. E acho que me chamou a atenção aqui alguma necessidade de conhecer a função do trato urinário superior, porque ela tem sérios componentes aí para estar, às vezes, perdendo por transbordamento, eventualmente. E então, além da urodinâmica, acho que um ultrassom para avaliar o trato urinário superior, uma avaliação da creatinina, um exame de urina para verificar a infecção, mas não vejo razão para tomar uma conduta terapêutica antecipada, empírica, né, sem estudar melhor o caso. Mas agora eu vou te fazer uma perguntinha, então, Juliano, que inclusive nós passamos reto no outro caso, onde a paciente tinha uma bacteriúria sintomática. Usava fralda 4 vezes ao dia, tinha aquela bacteriúria sintomática. Nessa mulher, se ela tivesse aí uma bacteriúria também, você acha que seria relevante o tratamento dela para a função urinária, para a disfunção miccional que ela apresenta? O que você acha? Olha, verdadeiramente eu acho que não, mas a questão é a seguinte, como é o primeiro contato com a paciente, a depender da avaliação do sedimento urinário, né, uma leucocitúria em grau um pouco maior, etc., acho que é perfeitamente possível pensar em alguma correlação entre esses sintomas e infecção urinária. Então, eu vejo assim, se ela fosse uma paciente muito crônica, né, que a gente já conhecesse, já tivesse várias uroculturas positivas, acho que a gente pode perfeitamente não tratar a bacteriúria sintomática, como é preconizado, apesar dela ser idosa, né, mas essa conduta ela teria mais cabimento nesses casos mais crônicos. Num primeiro contato com um paciente com muito sintoma de armazenamento, acho difícil a gente fugir dessa tentação, né, vamos dizer assim, de tratar o quadro infeccioso para ver se melhora o quadro de armazenamento. Certo. Antes de nós seguirmos, doutor Ítalo, ela já está tomando Prolopa. Quando nós recebemos esses parkinsonianos, nós temos grande esperança que a Prolopa melhore a função urinária dessas pacientes e que elas sejam tratadas dessa maneira. E aqui ela, tá certo, ela tem outros problemas, né? Mas a questão, ela tem uma urgência com o número de micções muito aumentado durante o dia. É até difícil, eu acho, para ela chegar no banheiro por conta do Parkinson. Quando o neurologista recebe uma paciente nessa situação, ele pensa em trocar essa droga, ou aumentar a dose, ou associar uma segunda droga. Como é que vocês pensam? Olha, depende muito do perfil de paciente, né? O Prolopa, hoje em dia, ele é colocado como a base de qualquer tratamento para a doença de Parkinson, né? Alguns casos a gente acaba não entrando como primeira droga, mas principalmente num paciente que já começa a doença com 65 anos, no caso dela, né, a gente não foge muito do Prolopa como a primeira medicação. As outras medicações acabam ou sendo insuficientes ou tendo muitos efeitos cognitivos ou mesmo efeitos no sistema autonômico, né, como, por exemplo, o Pramipexol, que foi muito propagandeado quando saiu, né, ele acaba tendo um efeito cognitivo importante, muitas vezes interferindo também no sistema autonômico, podendo eventualmente até piorar algum desses tipos de sintomas. No caso, talvez precisaria avaliar se essa paciente já está otimizada do ponto de vista do tratamento, se ela está o Prolopa já está numa dose boa para ela, e otimizar o tratamento do Prolopa, pensando, às vezes, se alguma outra medicação poderia ajudar, mas isso vai depender muito do perfil de flutuação dos sintomas motores da paciente, né, e enfim, o perfil dos sintomas de Parkinson, né, porque cada sintoma acaba respondendo melhor a determinadas formas de medicação. Mas, no caso, qual que seria uma opção de tratamento medicamentoso ao Prolopa, ou uma associação que vocês pensariam em utilizar? Por exemplo, né, em pacientes cognitivamente preservados, o Pramipexol é uma boa medicação. Tá? O problema, a alteração cognitiva pode estar associada a ele, sonolência, né, o Pramipexol é um agonista direto. Outra opção que a gente usa bastante para pacientes que têm a discinesias e tremores é a amantadina. Mas a amantadina, nesse caso, também ela é um antimuscarínico, ela tem algum efeito antimuscarínico, então talvez não fosse uma boa medicação para essa paciente, né? Você tem a seleginina, que é um
inibidor de IMAL-B, que tem um efeito muito limitado e preponderantemente no sistema nervoso central. Mas em pacientes, assim, de modo geral, quanto mais idoso é o paciente, né, e quanto mais avançada é a doença de Parkinson dele, mais a gente vai tentar a Prolopa e pensando assim, melhor em diferentes formas da Prolopa, né, a levodopa, que hoje em dia a gente tem várias formas comerciais, tanto de liberação mais prolongada, doses menores, maiores, para a gente ajustar isso. As outras medicações acabam entrando como adjuvantes no tratamento. Tá. Professor Carlos, o senhor tem uma consideração? Eu queria fazer uma pergunta para o Ítalo sobre a estimulação profunda neurológica, sobre esses implantes de eletromodulação cerebral. O que isso influencia exatamente? Nós estamos começando a ver alguns pacientes que vêm com essa estimulação. Qual é o resultado ao Parkinson e ao trato urinário? Não é todo paciente com Parkinson que vai ser um bom candidato para esse tipo de cirurgia, tá? Os pacientes têm que estar numa janela terapêutica interessante, que geralmente é o paciente que tem uma boa resposta à Prolopa, tá? Então, a resposta à Prolopa é uma necessidade é um pré-requisito para fazer essa cirurgia. Geralmente, esses pacientes têm boa resposta, mas eles têm muitos efeitos colaterais da Prolopa. Então, acabam tendo muita discinesia, movimento involuntário. Esse paciente que é cognitivamente preservado, tem uma boa resposta à Prolopa e acaba tendo discinesia, é o paciente ideal para a gente fazer essa cirurgia. Outras indicações incluem, por exemplo, pacientes que têm um sintoma de tremor muito importante, que o tremor é uma medicação que responde mal à medicação, um sintoma que responde mal à medicação. Tá? Uma coisa importante é que a cognição, ela pode piorar com o DBS, né, com a estimulação profunda. A marcha pode piorar ou não responde. Alterações de voz e de deglutição também não respondem. Então, são pacientes selecionados. O efeito sobre os sintomas urinários, a literatura inicialmente sugeriu que pode haver uma melhora. Pode haver uma melhora justamente por melhorar a regulação, que a gente viu lá do sistema córtico subcortical relacionado ao Parkinson, e eventualmente melhorar esse tipo de sintoma. Mas tem relatos na literatura de uma piora muito importante desses sintomas após a implantação do DBS. E isso também tem a ver com a técnica cirúrgica que é utilizada, porque é muito preciso. O núcleo subtalâmico, que é o alvo desse tratamento, para você ter uma ideia, você não consegue nem ver ele na ressonância. Né? Tem que ser uma coisa muito precisa, é feita uma coisa estereotáxica, com monitorização do disparo neuronal para achar o padrão específico desse núcleo, e está tudo ali dentro, muito próximo do mesencéfalo, então você tem um risco de ter uma lesão de outros núcleos mesencefálicos que podem, inclusive, piorar esses sintomas urinários. Né? São pacientes que a gente tem que ficar bastante de olho e nesses outros sintomas não motores do Parkinson que podem piorar com essa estimulação cerebral profunda. É interessante, porque nós tínhamos uma ideia de uma terapia meio que salvadora essa daí, então não é bem assim que funciona. Boa consideração. Ivan, essa paciente, ela tem exames? Só um minuto, Juliano, vamos ver que exames essa paciente tem. Perfeito. Então, inicialmente, nós solicitamos, até como o Dr. Juliano disse, um ultrassom de rins e vias urinárias, função renal. A paciente ia trazer também, tinha um ultrassom transvaginal, mas que, na verdade, ela que queria ter trazido. Tinha um diário miccional e também uma avaliação urodinâmica. Não foi prescrito nenhuma medicação do ponto de vista para tratamento desses sintomas de armazenamento, e ela foi orientada também com um tratamento não medicamentoso, com medidas comportamentais, e foi encaminhada para a fisioterapia do assoalho pélvico. No retorno, então, ela trouxe exames de função renal, urinão e urocultura dentro da normalidade, um ultrassom de rins e vias urinárias também sem anormalidades, com uma boa relação córtico-medular dos rins, sem hidronefrose, e bexiga também sem trabeculações, divertículo ou qualquer lesão suspeita. Um volume residual pós-miccional desprezível. Ela vinha realizando, então, já no momento, a fisioterapia de assoalho pélvico e as medidas comportamentais, e trouxe esse exame de urodinâmica. No exame de urodinâmica, a paciente apresentou, já na cistometria, uma infusão de 245 ml e contrações detrusoras nessa fase de enchimento, evidenciando aqui 4
com todas associadas a perdas. Tá? Chegando aproximadamente a quase 50 centímetros de água, a pressão na amplitude da pressão detrusora. E durante a fase miccional, ela apresentou um fluxo máximo de 9, com uma pressão detrusora de 49, um volume urinado de 170, foi infundido 245, provavelmente durante essas perdas foi essa diferença. E de volume residual, nenhum. E aí, Juliano, você queria fazer uma consideração? Já faço e já vê qual a sua opinião da urodinâmica? Oi, desculpa, eu tive dificuldade para ligar o microfone. A consideração é que eu tenho 2 pacientes em acompanhamento, um com Parkinson, outro com tremor essencial, em que foi implantado esse eletrodo subtalâmico aí, e realmente os sintomas urinários pioraram nos 2 casos. É uma experiência pessoal, mas interessante, doutor Ítalo, comentar que corresponde ao que eu estou vivendo no momento. E com relação ao exame de urodinâmica, a gente verifica, né, contrações de baixa amplitude que ocorrem antes de 200 ml e um comportamento um pouco diferente daquele exame, né, onde era mais cíclico, aqui é mais errática. Acho que não tem como fugir dessa linha, né, em relação ao tratamento medicamentoso, há sérias restrições aqui para o uso do antimuscarínico e a gente tem à disposição a mirabegrona, então começaria com o tratamento com mirabegrona também. Doutor Carlos, o senhor tem alguma consideração sobre a urodinâmica antes da gente seguir? Não, concordo. E eu acho que deve ser lembrado da estimulação do nervo tibial. Tem inclusive uma tese feita por fisioterapeuta no Unicamp da Carolina, que esses pacientes de Parkinson, eles melhoram realmente com a estimulação do tibial. A difícil aderência do paciente, porque são pacientes da Unicamp, vindo ao ambulatório, eles têm dificuldade de locomoção, eles estão muito... não vêm, entendeu? Eles fogem ao tratamento. Então, eu vou fazer uma pergunta mais difícil para o senhor. Se nós utilizarmos a estimulação do tibial e o paciente responder à estimulação do tibial, nós poderíamos considerar uma estimulação sacral, um interstím para esse tipo de paciente ou não? Não vi nenhum trabalho comparando 2 métodos, mas a gente sabe que a estimulação sacra é, inclusive, mais eficaz que a tibial. Não tem nenhum trabalho comparando os 2. Sim, ainda não existe background na literatura, mas, teoricamente, os 2 fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Ivan, pode seguir. Perfeito, então é isso. Essa paciente tem 67 anos, com essa queixa de incontinência urinária de urgência, exames laboratoriais normais, ultrassom do trato urinário também dentro da normalidade, uma urodinâmica com contrações detrusoras na fase de enchimento, associado a perdas, com uma fase de esvaziamento relativamente ainda não tão prejudicada. E atualmente ela está fazendo essas medidas comportamentais e fisioterapia do assoalho pélvico. Doutor Ítalo, num caso como esse, assim, que nós já temos um diagnóstico de Parkinson, é um caso do ponto de vista urodinâmico mais benigno aí. Ela teve pequenas perdas durante o enchimento, mas ela ainda reteve um volume, conseguiu desenvolver uma micção, com fluxo urinário baixo, né? A pressão um pouco alta, talvez o esfíncter dela não foi feita eletromiografia ali, mas não relaxe adequadamente, tem algum retardo de relaxamento do assoalho pélvico, que também é uma característica própria do Parkinson, né? Mas a intenção aqui é se iniciar a mirabegrona e associar aí a eletroterapia externa aí na forma de estimulação transcutânea do nervo tibial posterior, né? Do ponto de vista do Parkinson, em particular, utilização de antimuscarínicos. Qual é o principal problema para o parkinsoniano? Olha, a princípio, né, os antimuscarínicos no Parkinson são mais benignos, né? Não acabam não tendo tanto efeito comportamental. Mas uma coisa que chama atenção é que essa é uma paciente, né, de 67 anos já, né? É um Parkinson que começou numa pessoa já idosa, né? Nas pessoas idosas, a evolução de Parkinson para demência relacionada à doença de Parkinson, ela é mais rápida do que na pessoa mais jovem. E de qualquer forma, a gente teria que ficar de olho numa piora cognitiva, porque pode ser o que está
o que tire ela do equilíbrio cognitivo, né? A introdução da medicação, né? Principalmente assim, né? Se tiver outros fatores aí, né? Se a pessoa tiver uma microangiopatia bastante importante no sistema nervoso central, algo assim, poderia ser um fator que leve essa pessoa a ter uma perda cognitiva, né? É o que eu tinha comentado. Não é todo paciente, né? Tem pacientes com bastante demência que usam essas medicações e não tem nenhum efeito. Mas tem alguns pacientes que parecem ser mais suscetíveis a isso, e por isso vale a pena monitorizar os sintomas cognitivos durante a introdução dessa medicação. Se fosse um paciente vai com um Parkinson aos 50 e poucos anos, né, essa preocupação seria bem menor. Mas aos 67 anos já é um paciente que a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho, ainda mais, né, se estiver dependendo das outras medicações que estiver usando em termos de Parkinson, porque as medicações antiparkinsonianas podem ter efeito também sobre a cognição. Ok. Então, o paciente está sendo conduzido dessa forma, vai iniciar com a mirabegrona provavelmente, e nós vamos ver o resultado da eletroterapia aí que a fisioterapeuta está conduzindo. Alguma outra consideração sobre esse caso? Alguma outra questão, doutor Ítalo? Eu acho que é interessante pensar nesse caso a questão da radioterapia que ela fez e quimioterapia, né? Porque ela pode ter, né, pela radioterapia, lesão do plexo pélvico, né? O plexo autonômico, e não só a rádio, viu? Também a cirurgia. Sim, também a cirurgia que ela fez, né? Para tentar entender um pouco se isso é um efeito mais central ou um efeito periférico, né? Não sei se talvez essa é uma paciente que a eletromiografia aí do assoalho pélvico poderia acrescentar mais em termos de manejo, assim. Até uma pergunta que eu faço para os senhores, qual situações nos pacientes neurológicos que a gente acaba tendo mais benefício de fazer uma investigação mais profunda dessa dinâmica muscular, ainda mais nos pacientes com Parkinson. Juliano, você pode responder? Posso. Essa é a grande questão, né? Essa é a questão do dia. Não tem como saber isso, né? A urodinâmica é um método limitado nesse sentido, ele só mostra o final do problema, não mostra o que está acontecendo. O Dr. Carlos comentou muito sobre a estimulação sacral ou do nervo tibial posterior. Eu vejo que se houver lesão pélvica não vai responder esses métodos, então o implante de algum eletrodo poderia ajudar a responder. E eu já vi alguma coisa, mas eu não tenho grande conhecimento sobre alguma avaliação por ressonância funcional, chamo de tratografia. Eu não sei se mistura medicina nuclear com imagem, eu não sei direito como é, mas acho que seria uma possibilidade de tentar responder essa pergunta. Mas eu não consigo avançar nesse entendimento. Não sei se o Dr. Carlos tem um conhecimento maior. A ressonância funcional, você vê só as ativações cerebrais, você não vê a condução, o estímulo entre bexiga, medula e medula-cérebro. E que eu tenho conhecimento é isso. Você pode associar com avaliação aerodinâmica e funcional, mas é muito difícil. Por enquanto, é só pesquisa. Exato. Nós temos a avaliação funcional, a ressonância funcional na Unicamp, até está sendo feito, mas é pesquisa. Eu acho que é mais voltada à interpretação fisiopatológica do que no sentido de orientar uma conduta. E o professor, e aquela estimulação por laparoscopia que é igual o Nucélio faz lá, de tentar pôr algum estimulador ali nos nervos pélvicos e avaliar alguma resposta? O que você poderia fazer, talvez, para você avaliar lesões no núcleo de Onufre, é ressonância magnética de 7 a 10 Tesla. São também fontes de pesquisa. Quem está desenvolvendo isso é o Gomer, da Holanda, e você consegue observar se tem lesões no núcleo de Onufre. Então, aí seria uma outra opção de você verificar lesões periféricas. Agora, a estimulação intracorpóreas de vários eletrodos não é para lesões periféricas, só para lesões de trauma raquimedular. É a cirurgia de Lyon, essa cirurgia a qual está sendo referida, onde se faz aí um exame
neurofisiológico intraoperatório, por meio de estímulos de secção extensa de toda a inervação pélvica, o plexo hipogástrico, os nervos somáticos também, e aí se implantam eletrodos conjugados a neuromoduladores, em geral são 2 neuromoduladores, mas é mais voltado para nós substituirmos aí a interferência medular mesmo, nos casos aí de paraplegia e casos onde nós temos a inervação periférica preservada e o que se propõe aí é que haja uma neuroplasticidade dessa inervação periférica em substituição aí ao núcleo bionúcleo que foi lesado ou foi isolado por conta de um trauma. Eu acho que nós estamos já no nosso horário. Eu agradeço novamente aí a presença do Dr. Ítalo, agradeço aqui as telas, o apoio para esse webinar. Esse tema é um tema que tem muitos desafios terapêuticos, né? Nós vamos ter que, normalmente, conjugar aí várias condições e trabalhar em conjunto, né? Eu cito como exemplo aqui vários níveis de tratamento. Então, nós temos fármacos, então esses pacientes devem fugir aí dos parasimpatomiméticos, eventualmente medicamentos que tenham ação sobre a acetilcolinesterase, muitíssimo cuidado com os anticolinérgicos, os agonistas beta-3 adrenérgicos parecem ter o seu papel, né? E isso deve ser sempre conjugado aí com alternativas de tratamento comportamental, né? Como o treinamento vesical, o treinamento do suave pélvico, eventualmente o uso de cateterismo intermitente em algumas etapas do dia, né? E com as terapias minimamente invasivas. Lembrar que, invariavelmente, esses pacientes têm outros fatores, cofatores fisiopatológicos que interferem aí na função do trato urinário inferior, as alterações da microbiota, disfunções gastrointestinais, alguns podem ter síndrome metabólica, que também tem ação no trato urinário inferior, além de todos os problemas afetivos, outras condições particulares, e o grande desafio que nós temos é reconhecer aí, dentro da história e dos exames que nós temos, quais seriam os fatores preditivos que definiriam aí um fenótipo que poderia responder melhor a uma ou outra medida terapêutica dentro desse contexto. Eu agradeço aí a participação de todos, convido a todos para a próxima reunião da disciplina de urologia na semana que vem, e bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até logo, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada, Dr. Cássio.